eu quero que você se prepare para entender que Deus te levará na medida da sua visão. Esse é o meu tema de hoje. Deus te levará na medida da sua visão. Qual a visão que você tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério, para o seu negócio, para a sua empresa? Você nunca irá além daquilo que você consegue enxergar. Muitas pessoas não conseguem enxergar um casamento próspero e feliz. Então o que sai do seu coração e transborda pela boca é: eu estou falando que nunca vai dar certo mesmo, porque você é isso, você é aquilo. Eu estou falando por hipótese, tá, gente? Eu sei que você nunca escutou isso, mas muita coisa do coração vai transbordar pela boca e nós começamos a ter uma visão errada ou deturpada de coisas de Deus, que são de Deus para as nossas vidas. Então, eu vou já adiantar que nessas quartas-feiras de expansão, eu quero trazer um código hoje de expansão para a sua vida, e você vai crescer mais um pouco em nome do Senhor Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, vamos começar aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, como você vê, como você está vendo, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Queridos, Eliseu, como é sabido, é o sucessor de Elias. Elias, um grande profeta da nação de Israel, um homem tremendamente usado por Deus. E Eliseu está assumindo essa postura de profeta da nação, de líder espiritual na nação, e também ele assume a escola profética que foi começada com Samuel. O profeta Samuel, ele começa há muitos anos atrás uma escola profética, e essa escola da sequência, Elias passa a ensinar nessa escola profética, e Eliseu então agora está dando sequência nessa escola. E aqui é mais um milagre de Eliseu. Assim como Elias, ele fez alguns milagres. E o que eu já começo a perceber aqui é que ele, além de ser um homem que manifesta o poder de Deus, ele também é alguém que compartilha ensino, que compartilha a palavra de Deus, compartilha aquilo que ele recebe de Deus. Por que isso é importante? Porque nós percebemos em todo o movimento da igreja de Cristo, e eu não estou falando da igreja XYZ, estou falando da igreja de Cristo, que existe aquele movimento do poder de Deus, das pessoas que acham: não, é poder de Deus, e tem que ser assim, e tal, e cair para o chão, e pular, e cantar. Não estou desfazendo essas coisas, nada, de forma nenhuma, mas valorizam ao extremo o poder, mas muitas vezes não tem um ensino sólido e consistente da palavra de Deus.
valorizam ao extremo o poder, a manifestação, aquele momento de adoração que a gente expressa e transborda tudo aquilo que a gente sente. Por outro lado, algumas igrejas que são totalmente fechadas para o mover do Espírito, para o poder de Deus, e se focam apenas no compartilhar, no ensinar da palavra, no ensinar das Escrituras. Mas uma coisa não é mais importante do que a outra. Eliseu, ele manifesta o poder de Deus, ele realiza ali milagres, ele compartilha do Espírito que está sobre a vida dele, da unção que está sobre a vida dele, e ele também compartilha o ensino da palavra. Ele tem uma escola, ele está ensinando jovens no ministério profético. Meu irmão, o poder de Deus é algo pontual, sempre. O poder de Deus é sempre algo que acontece num momento que traz um impacto, que nos impacta para nos impulsionar, mas todo o poder de Deus, ele também se dissolve, se dilui. Eu vou explicar, pra você não ficar olhando para mim com essa cara. O poder de Deus é liberado de forma pontual. Exemplo, alguém que recebeu um poder de Deus para uma cura física, a pessoa foi curada fisicamente, significa que ela nunca mais ficará doente, ou ela pode ficar doente de outra doença depois? Pode, não pode? Vamos para a Escritura. Lázaro foi ressuscitado pelo poder que havia sobre Jesus Cristo, sim ou não? Lázaro ficou vivo eternamente ou ele morreu depois? Ok. Então, o que eu estou dizendo para você, e é muito importante você compreender, que poder de Deus é pontual, é específico, mas ele se dissolve, ele vai se diluindo depois. Agora, o conhecimento não é algo que é assim impactante no começo, não é algo que vem e traz um impacto para a nossa vida, mas é algo que vai construindo em nós um crescimento progressivo e uma expansão progressiva. Da mesma forma que o poder ele vem e se dissolve, o conhecimento vem diluído e vai crescendo e vai expandindo. Então eu estou falando de Eliseu, que move-se no poder de Deus, não são do Espírito, mas ele compartilha ensino. Todo ambiente de ensino é propício para a manifestação do poder de Deus e para o compartilhar das Escrituras, do ensino. Então, quando você busca isso, meu irmão, um conhecimento de forma gradativa e progressiva, você vai se fortalecendo, você cresce e começa a expandir. O poder impacta, mas o conhecimento edifica. As duas coisas são importantes. Muitas vezes nós precisamos do poder de Deus, do impacto do poder de Deus para curar uma enfermidade, para quebrar um cativeiro, para libertar alguém viciado, para libertar alguém opresso pelo diabo. Nós precisamos do poder de Deus para expulsar um demônio, nós precisamos do poder de Deus para ter revelação do Espírito, uma palavra de conhecimento, uma manifestação do Espírito, mas nós também precisamos do conhecimento para construir uma vida espiritual constante, inabalável. Quem vive sempre procurando somente poder, se tem poder, ele está lá em cima. Se não teve manifestação de poder, para ele está tudo ruim. Ele não consegue construir algo sólido, algo constante. E para uma vida constante, você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento. Eliseu é um homem que teve essas duas coisas na vida dele. E nós precisamos do poder de Deus para a cura, mas precisamos do conhecimento para viver uma vida saudável. Precisamos do poder de Deus para uma libertação, mas precisamos do conhecimento para uma vida de santidade. Precisamos do poder de Deus, meu irmão, para a libertação, mas precisamos também do conhecimento para a gente viver uma vida de liberdade. Aleluia, amém? Nós precisamos do poder de Deus para quebrar o espírito de miséria
mas precisamos do conhecimento para construir uma vida de prosperidade. Quem já entendeu? Dê um glória a Deus, dê um aleluia, manifeste-se ao Senhor, aleluia. Deus hoje está nos desafiando a construir uma vida de conhecimento e de poder. É muito comum, às vezes algumas pessoas me pediam uma oração, e assim, eu oro por muitas pessoas todos os dias e em vários momentos. Algumas orações são muito específicas e eu entendo a validade da oração, mas alguns pedidos de oração, como que eu posso dizer isso sendo educado? Alguns pedidos de oração é como se a pessoa quisesse que a oração resolvesse o problema dela, sem que ela se aplicasse em fazer nada. Amém? Você entendeu isso? Então, é interessante a gente ser desafiado nisso. Por quê? Porque nesse ambiente de conhecimento e de poder, os discípulos dos profetas cresceram. Eu vou repetir isso. Naquele ambiente de conhecimento e de manifestação de poder, os discípulos dos profetas cresceram. Eles falaram: esse lugar está pequeno demais para nós. Mas sabe o que é interessante? Eles não falaram assim: Eliseu, nós vamos te deixar aí, vamos procurar outra escola, porque afinal nós crescemos. Essa igreja aqui já não está mais boa. Essa igreja não está boa para nós, nós estamos em outro nível. Você conhece gente que está em outro nível? Não, eles falaram: olha, nós crescemos e nós queremos que essa casa cresça. Nós crescemos e precisamos ampliar essa casa. Nós crescemos e queremos que esse lugar de reuniões, você leu comigo o texto? Nós queremos que esse lugar também cresça. Meu irmão, e aqui eu já entro no primeiro ponto dessa mensagem com você. Onde tem ensino, tem expansão. Onde tem ensino, tem expansão. Meu irmão, eu quero falar para você, e não é para aparecer, mas no que depender de mim, todos os dias eu vou buscar conhecimento de Deus, para que eu possa alimentar você de conhecimento de Deus. No que depender de mim, eu sempre vou buscar em oração, em intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo para desatar nossas vidas, e nós vamos crescer, e vamos ver esse lugar crescer também, em nome de Jesus. Esse ano eu tenho certeza que a sua vida vai além dos limites. Eu não estou falando isso simplesmente porque virou o ano, e vira o ano a gente fica todo poético, é verdade ou não é? Vira o ano a gente fica todo poético, a gente acha que tudo muda pela mudança de calendário. Não estou falando por isso não. Eu tenho uma convicção no meu espírito, algo que está aqui dentro de mim, que é um ano que você vai estender sua visão, alargar suas fronteiras e ampliar seus territórios. Eu escrevi isso aqui: estender a visão, alargar as fronteiras e ampliar territórios. Deixa eu ler um texto com você e a gente já volta aqui em 2 Reis. Abre para mim Gênesis capítulo 13, versículo 14, onde Deus fala com Abraão sobre visão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Põe a sua visão. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, amplie a sua visão. Versículo 15: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. E aqui que eu estou falando com você, que Deus, meu irmão, te levará na medida da sua visão. Esse é o meu tema. Deus olha para Abraão e fala: olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste. Você está vendo o que você está enxergando? E eu costumo dizer algo aqui, meu irmão, que Abraão podia simplesmente fazer assim,
olhar, ou ele simplesmente poderia fechar os olhos e ver além das montanhas, além dos rios, além das fronteiras. E é sobre isso que eu estou falando com você. Não tem a ver com muro, não tem a ver com metro quadrado, tem a ver com o seu desenvolvimento. Sabe, meu irmão, eu vou repetir, não tem a ver com metro quadrado, tem a ver com o seu crescimento, com a sua expansão. E quando você tem ensino, meu irmão, você começa a expandir. Quando você tem ensino, você começa a crescer. Precisamos de fato abrir os nossos olhos e perceber tudo aquilo que Deus tem para nós. Abraão, olha, eu vou te levar na medida da sua visão. Urânio, olha, eu vou te levar na medida da sua visão. Lucas, olha, eu vou te levar na medida da sua visão. O que você está vendo? Murilo, olha. Sabe qual é o nosso problema? A maioria de nós estamos vivendo dia após dia simplesmente cumprindo protocolos. Eu levanto amanhã, vou trabalhar, bato o cartão, faço isso, vou fazer minha venda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ufa, hoje deu para pagar as contas. Deus vai desatar vendas, Deus vai desatar negócios, Deus vai desatar negociações, Deus vai abrir portas. Eu estou falando para você que é um ano de portas abertas, é um ano de oportunidades. Meu irmão, a letra Dalet, ela sempre, eu vou trazer mais sobre isso para você, mas o Dalet tem a ver com 4, o mês 4, o ano 4, na verdade, que nós estamos vivendo. E o Dalet, ele é fechado atrás e aberto na frente. Num próximo culto, numa palavra que eu estou preparando, eu vou mostrar aqui no telão para você. Ela é fechada atrás e aberta para frente, ou seja, no sentido hebraico ela está dizendo, estou deixando para trás tudo que ficou, e estou aberto para tudo que Deus vai trazer para mim, tudo que Deus tem para a minha vida. Aleluia, aleluia. Eu estou dando um spoiler aqui de outra palavra que eu não aguento, eu falo demais. Mas é exatamente sobre isso. É um ano de portas abertas, mas a gente tem que ter um entendimento que o que ficou para trás tem que ser lá, tem que ficar, e a gente tem que estar aberto para tudo que vai vir. Então Deus não pode nos levar além do que a gente está enxergando. Você acha que Deus vai dar algo para alguém que a pessoa não tenha visto antes? Se você viu, é porque já existe. Se você viu, é porque já existe, meu irmão. Ele opera em nós o querer e o efetuar. É Ele que coloca esses sonhos em nós. O que nós temos que ter é ter uma visão correta das coisas. A gente está muito limitado, a gente está preso nos traumas, a gente está preso naquilo que a gente viveu. Mas Deus está falando com Abraão: Abraão, olha além do que você está vendo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Abraão caminhou sobre a terra. Ele foi para o norte, ele foi para o sul, para o leste, para o oeste. Ele não só viu, mas ele pisou naquela terra, e ele desfrutou daquela terra. Ele foi bênção naquela terra. E é isso que Deus vai fazer com você. Tudo aquilo que você buscar, meu irmão, de conhecimento, vai te fazer expandir, vai te fazer. Deus falou com Abraão: todo esse território eu vou te dar, e eu vou insistir. Eu não estou aqui falando sobre metro quadrado, sobre posses. Eu estou falando aqui sobre expansão, meu irmão. Você querer ser uma pessoa melhor, você querer ser um marido melhor, uma esposa melhor, você querer ser um pai, uma mãe melhor, você querer ser um líder melhor, um pastor melhor, você querer ser um irmão melhor, você querer ser um funcionário melhor, um empresário melhor. É você falar assim: esse ano eu vou fazer diferente, porque eu vou fazer diferença. Aleluia. Você precisa ter isso dentro de você. Você vai além de onde você já pisou. Você vai pisar esse ano em lugares que você ainda não pisou. Você vai receber poder de Deus que você ainda não recebeu. Você vai entender coisas da palavra que até hoje você não estava preparado para entender. Conhecimento e poder te levarão a um território de crescimento e expansão sobrenaturais, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia.
Segunda coisa que eu quero te falar nessa noite: expansão exige constância. Para expandir, meu irmão, nós precisamos ser constantes. Vamos ler lá no texto que a gente está de 2 Reis, capítulo 6, versículo 2 até o 4 de novo. Vamos expondo aqui as escrituras. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós, preste atenção na conjugação. Primeiro eles falaram no versículo 1: esse lugar está pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, tem um destino, tem um alvo, tem um lugar, só que cada um de nós vai cortar uma viga. Vamos juntos, mas cada um de nós tem um papel importante nessa construção. Vamos, mas cada um tem um papel importante nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles, e foram ao Rio Jordão, e o quê? Preste atenção no que eu estou falando para você, que expansão exige constância. Eles foram e começaram. Fala comigo: começar, continuar, concluir. Meu irmão, nós precisamos começar. Eles foram e começaram. Toda grande obra é feita de um pequeno começo. Eu vou te repetir isso: toda grande obra é feita de um pequeno começo. Você precisa começar. Você lembra dos seus sonhos aqui? Na virada do ano, seus projetos. Talvez você não trouxe papel, mas você tem no coração, se anotou em algum lugar e tal. Seus sonhos, você precisa começar. Mas começar como? Eu não tenho nada. Eles não tinham machado, eles foram lá e emprestaram. Mas começaram. Comece, você precisa começar. Deixa eu contar algo aqui para você que eu acabei lembrando agora. Depois que eu formei lá em Alfenas, eu vim para Itajubá e comecei a trabalhar aqui em algumas clínicas veterinárias. Fazia raio-x nos cachorrinhos, cirurgia ortopédica que o Aloysio, o veterinário, ia fazer. Eu estava ali fazendo imagem, ajudando, auxiliando. Joia, beleza. Não tinha tanto exame. Então, eu também dava banho em cachorro, eu também limpava cocô de cachorro, eu também colocava o cachorro no soro, limpava a internação, eu varria a clínica, eu atendia no balcão. Vocês já ouviram falar de Bombril? Pois é. E o interessante é que às vezes eu saía do banho e tosa, que tinha uns cachorros, irmão do céu. Dá vontade, nada, fazer nada. Mas você saía do banho cheio de pelo, cuspindo pelo, para ir fazer um exame no cachorro lá e tal, e está tudo assim. Só que algo dentro de mim, eu falo: meu Deus, precisa ser diferente esse trem aqui, ué. Então, eu estou fazendo um feijão com arroz aqui, eu preciso crescer, eu preciso expandir. E todos os dias eu comecei trabalhando das 9 da manhã às 9 da noite, todos os dias, 9 da manhã às 9 da noite, eu abria a clínica, eu fechava a clínica e vamos lá. Pegava a minha bicicletinha, lá, pegava a bicicletinha, voltava, joia, era magro. Mas alguma coisa, cara, não pode ser assim. E aí de repente surgiu uma oportunidade aqui em Delfim Moreira, Fundação Roger, montou uma unidade comercial, ia atender as fazendas, gado de corte, leite, sempre gostei disso e tal, fazer venda de medicamentos e tal. O que precisava? Um celular. Eu não tinha. O que precisava? Um fax. Eu não tinha.
Tem gente que nem sabe o que é fax, tá? Eu estou falando de coisa lá, tem gente que pensa que fax é ir fazer cocô, não é passar um fax ali, não. Fax mesmo, você põe o papel aqui e o papel sai lá do outro lado. Eu precisava de um fax, não tinha. Mas o principal, precisava de um carro. Eu também não tinha. Passei um verniz na cara e cheguei para o meu pai, Vicentinho, e falei: papai, tá bom, bom. O senhor empresta o carro para mim? Tá aqui, filho, pode pegar. Mas é que não é só hoje. Ele falou: não, esse final de semana eu não vou usar não. Eu falei: não, é que não é só o final de semana. Não, quanto você precisa, filho? Ah, uns anos. Na verdade, meu pai, quem conheceu ele sabe que meu pai, se precisava arrancar a camisa e dar para alguém, ele fazia. Aí eu contei para ele, falei: eu preciso trabalhar lá, uma oportunidade, eu creio que vai ser bom para mim, e eu tal, e só que precisa ter carro, eu não tenho carro, e eu preciso também de um celular. Vão lá na loja 100, o senhor faz um carnezinho no seu nome para mim. Irmão, precisa começar. Irmãos, o primeiro mês meu de trabalho no carro do meu pai, o que eu recebi não deu para pagar toda a gasolina. E eu pensei: deu ruim. E aí eu tinha um aluguel para pagar, como fazer a água, a luz, tal, e tal. Aí cheguei, paguei o que deu da gasolina, o resto ficou para depois. A Tata falou: você já vai pagar o aluguel? Eu falei: fica tranquilo, está tudo certo. Vai dar certo, já vou fazer, já vou arrumar, já vou fazer. Beleza, deixa eu resumir aqui. Aí surgiu um prêmio na empresa para quem fizesse mais cadastros de cliente, ganhava um prêmio na época de R$600. O salário era R$213 e ganhava um prêmio de 600. Eu falei: se eu preciso disso, e corri atrás e fiz cadastro. Meu irmão, eu fui o último colocado em toda a equipe, 20 e poucos vendedores, eu fui o último colocado. Na última semana eu consegui fazer 81 cadastros, e era 80 para ganhar um prêmio. E eu me senti, meu irmão, eu me senti assim, alegre pelo prêmio, porque aí eu ia conseguir pagar as contas e ainda ia sobrar. Mas triste, porque eu fui o último. Eu olhando, os caras fizeram 200 cadastros, 150 cadastros, 120 cadastros, eu fiz 81, eu me senti a mosca do cocô do bandido, não sei se você entende isso. Só que, no mês seguinte, o senhor Getúlio falou assim: ó, eu vou dar o prêmio de novo, de R$600, eram uns 3 salários, só que agora é para quem fechar mais vendas nos cadastros que fizeram. Corri atrás, não vendi tanto, mas para minha surpresa, eu fui o primeiro. Eu falei: ué, como é que foi isso? Os caras tinham uma malícia que eu não tinha. Eles paravam para abastecer no posto de gasolina, fazia cadastro do posto de gasolina. Eles paravam para tomar café na padaria, fazia o cadastro da padaria. Eles paravam para almoçar, fazia o cadastro do restaurante. Eu, meu irmão, nem pensei nesse negócio de passar a perna na empresa. Só que o detalhe, eles cadastraram 200, mas cliente válido não tinha quase nenhum. A partir dali, eu comecei a ganhar todos os prêmios. Vou resumir aqui: em 10 meses, eu achava que eu ia ter que usar o carro do meu pai por anos. Em 10 meses, eu tirei uma estradinha zero barra, fui buscar lá em São Paulo. Primeiro mês eu chorei, irmãos. Primeiro mês eu pensei que eu ia desistir. Eu sentei no cupim assim um dia. Eu comecei a chorar assim. Eu vinha vindo um homem de cavalo. Eu falei: meu Deus, o homem veio chorando aqui. Como é que vai ser? Em 10 meses eu comprei um carro. Zé. Pergunta: como é que você vai pagar? Eu: à vista. 24.999. Mais 6 meses eu paguei o carro do meu pai, que estava financiado, tinha um pouquinho lá, ajudei ele, fiz os negócios. Meu irmão,
Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa começar. Comece como tem, comece como pode, comece como puder. Fala comigo, comece como pode, comece com o que tem, comece com o que puder. Aleluia? Você entende isso? Você precisa começar. Se eu fosse olhar as coisas que eu não tinha, eu não teria começado. Então, comece com o que tem. Segunda coisa, continue. O segredo é você continuar, irmão. E sabe lá o versículo 4, o que é que aconteceu? Põe lá para mim no versículo 4. E foi com eles, e foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, ainda emprestado. Cara, você imagina o cara que está com o machado emprestado, ele não tinha nem para começar, mas ele emprestou para começar. E agora que ele emprestou para começar, meu irmão, presta atenção, o machado ele não conseguia comprar em qualquer esquina, era ferro, trabalhado, isso era caro, era um objeto, como que eu posso dizer assim, um objeto não de luxo, porque era uma ferramenta, mas era um objeto raro, tanto que ele teve que emprestar. Agora você imagina ele, pau, olha que ele dá uma, escapa o ferro do machado, fica só o pau na mão do homem, em câmera lenta ele, tibum, lá na água. O que é isso? Situações que são imprevistas, situações que saem do seu controle. Você precisa continuar mesmo quando as coisas saírem do seu controle. Você precisa continuar mesmo quando tiver um acidente de percurso. Continue. Quando parecer que tudo acabou, continue, porque se Deus não disse que é o fim, então não é o fim. Então comece. Depois que você começar, meu irmão, você vai enfrentar desafios. Continue. O ferro do machado vai cair, o machado era emprestado, você vai perder, vai ter perdas, mas continue. Pelo amor de Deus, continue. Eu estou falando com alguém nessa noite que pensou: eu não nasci para ser empresário, já comecei várias coisas e não deu certo, quebrei, deu errado. Eu vim aqui te falar: continue, Deus vai te abençoar. Eu venho falar para pessoas que já tentaram começar a faculdade, já fecharam matrícula, já acharam que perdeu tudo, perdeu dinheiro. Continue, pelo amor de Deus, você vai enfrentar desafios, mas continue. E por último aqui, conclua hoje, em nome de Jesus. Toda maldição de começar e não acabar, quebra hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de toda maldição que te fez começar e não acabar, está quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai começar, vai continuar e vai concluir, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não estou brincando com você, meu irmão. Eu estou aqui debaixo de temor. Eu estou aqui em temor, dizendo para você: a maldição de começar e não acabar termina hoje, está quebrado hoje, em nome de Jesus. Você vai concluir. Filipenses 1:6, que está escrito: eu tenho certeza, eu tenho convicção que aquele que começou a boa obra vai acabar. Vencedores não são os que ganham, vencedores são os que concluem. Vencedores não são os que ganham, vencedores são aqueles que finalizam, meu irmão, pelo amor de Deus. Terceiro e último ponto da mensagem: todo instrumento de Deus voltará para a sua obra. Todo instrumento de Deus voltará para a sua obra. Vamos ler o versículo? Põe no 6 agora. O homem de Deus, põe no 5 de novo.
Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." O homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" Tinha que ser específico, era uma coisa específica. Se ele saísse ali e deixasse para depois, meu irmão, ele não ia saber. A água do Rio Jordão, não é a piscina. Tem coisa que a gente está deixando para depois e não está lembrando de onde caiu. Tem que ser específico. Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo ferro o quê? Uau! Fazendo o ferro flutuar. E aí Eliseu falou: "Pega." Ele esticou a mão e pegou. Tem muita ferramenta que está no fundo do rio e Deus vai trazer de volta para a obra dele. O Espírito Santo falou comigo hoje: eu vou trazer instrumentos que estão no fundo para cima. Eu vou trazer instrumentos que estão no fundo, estão caídos, para cima. Sabe, lá em Atos, pastor, seja mais específico agora. Atos capítulo 9, Saulo tem um encontro com Jesus, ele cai no chão e ele tem a visão dele, sabe, como é que fala? Ele perde a visão, ele fica cego. E aí ele está lá, escondido, sem visão, e Deus fala com Ananias: "Ananias, vai lá e ora por Saulo", porque ele já teve uma visão. Ele estava cego, mas ele teve uma visão que um homem entrava lá, impunha as mãos e ele era curado. Tem coisas que você não precisa de vista, você precisa de visão. Vista é natural, visão é espiritual. Vista tem a ver com a terra, visão tem a ver com o céu, meu irmão, pelo amor de Deus. E aí Ananias falou assim: "Mas Senhor, esse Saulo aí, ele está matando cristão, ele está matando gente." Deus fala com Ananias o seguinte: "Vai lá, porque ele é para mim o quê? Um instrumento escolhido, um vaso escolhido. Ele é para mim uma ferramenta escolhida." A palavra original ali do grego é ferramenta. Ele é um instrumento. É essa que é a palavra original. E eu quero insistir, como aquele machado foi para o fundo do rio, tem muita ferramenta, instrumento de Deus que estava no fundo do rio, e meu irmão, vai flutuar, vai voltar para cima, em nome de Jesus. Existem algumas leis naturais que faziam com que aquele ferramenta ficasse no fundo do rio, sim ou não? Existem leis naturais. A lei da gravidade. A força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos que interagem e inversamente proporcional à distância entre eles. Entendeu? Não entendeu? Eu vou falar igual na Nhumas então. Tudo puxa para o centro da terra. Onde você está é atraído para você, e você é atraído para o centro da terra. Existe uma lei da gravidade, meu irmão, que tudo vai para baixo. Então o machado está cumprindo essa lei natural. Ele caiu e afundou. Eu estudei física hoje. Tem a lei da inércia. Ou seja, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força de maior intensidade vai movê-lo. Aí entra dinâmica, vetor, impulso. Vocês sabem tudo disso aí, não sabe? Então, tem leis naturais impostas sobre essa ferramenta aqui. Agora eu estou falando de ferramenta, o machado, ferramenta, amém? Tem leis naturais que estão fazendo com que ele fique no fundo. Tem leis naturais fazendo com que ele fique parado, paralisado, lá no fundo. E tem também a lei da densidade. Todo material mais denso
tende a ficar no fundo, no meio de um material menos denso. Então, o machado, o ferro é mais denso do que a água. Então, ele tem que ficar tudo está cooperando. Para ele ir para o chão, para ele ficar no fundo e para ele ficar parado. São leis naturais que faziam com que aquela ferramenta permanecesse no mesmo lugar. Mas sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Conhecimento e poder de Deus. Conhecimento, onde foi, onde caiu, aqui, beleza, poder de Deus fez flutuar. Por quê? Porque o poder de Deus quebra as leis da física. O mundo está fazendo você ficar no chão, parado, inerte, sem se mover. Deus está dizendo: eu vou te levantar, te fazer flutuar e vou te movimentar. A lei da natureza é essa, parado, no chão, no fundo. A lei de Deus é para cima, para frente, e avance, em nome do Senhor Jesus. Avance em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Está caído, mas vai levantar. Está parado, mas vai avançar. Está no fundo, mas vai ser erguido em nome de Jesus. Aleluia. Põe um texto para mim, Provérbios capítulo 24, versículo 16. Provérbios 24, 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Você é justo, irmão. Eu vou repetir isso para você. Você é justo. O que é ser justo? É a doutrina da justificação. A culpa que era sua caiu sobre Cristo. Você é inocente hoje por causa da obra na cruz. E Deus está falando que aquele que é justo, aquele que foi justificado pela cruz do Calvário, ele pode cair 7 vezes. Ele está falando do número 7 mesmo. Está falando assim, ele pode cair quantas vezes for. E eu não estou falando de pecado, não somente de pecado. Estou falando de cair em depressão, cair por causa de uma traição, cair por causa de uma rejeição, cair por causa de uma falência, cair por causa de um divórcio, cair por causa de pode cair 7 vezes, mas se erguerá. A lei do mundo é: você quebrou, fica no chão, fica aí. O diabo, se puder, põe um pé na garganta, meu irmão. A lei de Deus é: vai levantar, vai levantar. Posso ler mais um texto? Põe para mim Salmo 145, 14. Salmo 145, 14. Meu Deus, sinto um poder de Deus sendo liberado aqui, meu irmão. Aleluia. Salmo 145, 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. A lei é: fica no chão, fica no fundo, fica prostrado. Mas a palavra e a ordem de Deus é: levanta, levanta, levanta. Não vai ficar prostrado, não vai ficar no fundo. Aquela ferramenta era para ficar no fundo do poço, mas ela teve que obedecer além das leis naturais, além das leis da física, além da lei da natureza. Aquele ferro, aquele machado pesado teve que flutuar. Por quê? Porque Deus quis que ele fosse assim. Você não pode acreditar, meu irmão, na quebra, na falência, no divórcio, no pecado. Você não pode acreditar que você tem que ficar no chão. Não acredite nisso, isso é mentira do diabo. Deus quebra as leis do pecado do mundo. Jesus fez isso na cruz, para quê? Para te erguer, para te fazer levantar. Você vai além, meu irmão, daquilo que você tem vivido. Você vai na medida da sua visão. Vou ler o último texto, por favor. Salmo 37, versículo 23. Aleluia. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Sabe o que aconteceu com o machado?
flutua, quebra as leis naturais. O machado veio. Eliseu falou para aquele homem: estica a mão e pega. Ele esticou a mão e pegou. Eu estou louco para ler mais um salmo com você. Não, mas eu vou só citar esse, o Salmo 40. Salmo 40. Sabe o que fala? Salmo 40. Ele, Deus, esticou a mão, nos tirou do fundo do poço, do lamaçal de pecado, nos levantou e firmou os nossos pés sobre a rocha. Sabe por que o diabo fica louco com você? Sabe por que o diabo fica atacando você, atacando sua mente, atacando sua família? Porque meu irmão, o Satanás fica endemoniado. Sabe por quê? Porque você, às vezes, como uma ferramenta, você vai lá para o fundo, você cai, você fica triste, fica magoado com o irmão, com o pastor. Não, perdoa o pastor. Você fica chateado, você fica agoniado, você quebra, você quer desistir. Você fala assim: agora eu não vou mais, nem na igreja não vou desistir. Vou desistir de vida amorosa, vou desistir de casamento, vou desistir de tudo. E aí a mãozona do Senhor vai lá no fundo e faz a gente levantar de novo, flutuar de novo. E Ele fala assim: você pode cair 7 vezes, 10 vezes, 70. Eu vou te buscar, eu vou te levantar. Você não ficará prostrado. Meu Deus do céu, eu vou pôr você de pé de novo. Meu irmão, você é uma ferramenta, e Deus vai trazer as ferramentas dele para cima de novo. Ainda que tudo coopere para a gente ficar no fundo, ficar parado, ficar inerte, as leis de Deus vai levantar e vai continuar cumprindo o propósito, vai levantar e vai continuar cortando árvore, vai levantar e vai continuar fazendo a obra, vai levantar e vai continuar fazendo essa obra. Meu irmão, o Senhor, Ele quer te tomar pela mão hoje e te colocar de pé e te levantar, e tudo aquilo que está falando que você vai ficar no fundo, parado, estagnado, Deus está te dizendo: vai expandir, vai crescer, vai avançar. Pelo amor de Deus, se manifeste ao Senhor. Aleluia, dê glória a Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja hoje diante do Senhor. Nós precisamos de uma visão, Senhor. Uma visão, Senhor, que nos faça crescer e expandir. Muitas vezes o que estamos vendo é o fundo. Muitas vezes o que estamos vendo, Senhor, é a ruína, a pobreza e a miséria. Às vezes o que estamos vendo é a falência, é o desespero, é a angústia. Às vezes o que estamos vendo, Senhor, é a escuridão das incertezas. Às vezes o que estamos vendo, Senhor, é um ano ruim, comum, igual a todos os outros. Mas estamos aqui, Senhor, estamos sendo desafiados a ter uma visão diferente, Pai, a olhar, Senhor, realmente para o norte, sul, leste, oeste, ampliar nossa visão, Papai, porque hoje, Pai, tudo aquilo que está caído, o Senhor levanta, tudo que está no fundo, o Senhor tira do fundo, tudo aquilo que está parado, o Senhor põe em movimento. Levanta, Pai, como na tua palavra. Levanta essas ferramentas, levanta esses instrumentos, coloca esses instrumentos de novo na obra. Ei, calabaçu e andelebaçu, yucandala chema naraçu e andelebaba, e calabaçu, lelelelele. Faz começar, Pai, faz começar, Senhor, continuar, meu Deus, concluir. Meu irmão, adore ao Senhor. Se você sente que você precisa vir aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Se você sente no seu espírito que você precisa ser tocado de uma forma diferente, levantado por Deus, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Aleluia. Eu coloco a tua igreja hoje aqui, Pai, prostrada aos teus pés, Senhor. E muitas vezes, Senhor, o que o mundo impõe é o fundo, é ficar parado, é ficar estático.
O que o mundo impõe, Senhor, é ficarmos prostrados, paralisados no fundo. Mas, Pai, sobre nós não se aplicam as leis naturais, mas as espirituais, as sobrenaturais. E é por isso que eu te peço, Senhor, nos levanta, Pai. Levanta, Senhor. Nos põe para frente, nos faz expandir, Senhor. Que possamos ir, Senhor, na medida da nossa visão. Então eu te peço, Senhor, dá, Pai, amplia tua visão, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Que possam, Senhor, começar, continuar e concluir, meu Deus, em nome de Jesus. Que assim como aquela ferramenta voltou para as mãos, Pai, daquele trabalhador, que cada um aqui, Senhor, esteja como uma ferramenta em suas mãos, Pai, para realizar toda a obra que o Senhor tem para esses filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus.